Amém, queridos. Que Deus abençoe a cada um de nós nessa noite. Como foi precioso esse tempo juntos de adoração, de louvor. Como que o Senhor moveu nos nossos corações, trouxe uma liberdade, trouxe algo da parte dele, do coração dele para cada um de nós. Espero que você tenha mergulhado, que você tenha realmente entrado nesse tempo de louvor, de adoração. Amados, eu sinto de continuar um pouco na linha daquilo que nós ministramos na semana passada. Na semana passada nós falamos um pouco sobre mudanças, sobre recomeços, a importância de entendermos que nós somos estrangeiros e peregrinos na terra, ou seja, que nós estamos em todo o tempo saindo de uma terra, indo para outra, ou essa questão, essa sensação do movimento, esse princípio de mudanças, que Deus ele quer derramar um vinho novo sobre as nossas vidas, mas Ele não pode derramar sobre as estruturas antigas. Precisa haver uma renovação, uma transformação da nossa estrutura para que tenhamos condição de receber esse vinho novo. Então nós falamos sobre esses aspectos, né? E nessa noite eu quero dar um pouco de continuidade nisso, reforçando algumas coisas que eu sinto que Deus está querendo falar ao teu coração. Deus deseja ministrar, encorajar o teu coração nessa noite. Eu quero que possamos abrir a palavra de Deus ali no livro de Lucas, capítulo 1, do verso 5 ao 20. Vamos ler. Lucas 1, 5 ao 20. E diz assim: Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. E o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Então nós vemos aqui a palavra de Deus falando sobre Zacarias e sobre sua mulher Isabel, que ambos eram justos diante de Deus, andavam sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade, eram idosos. E aconteceu que, ali continuando lendo, e aconteceu que exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava do lado de fora, orando à hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o objetivo de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isso? Porque eu já sou velho e a minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te essas alegres novas. Mas eis que ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que essas coisas aconteçam, porquanto não crestes nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Nesse primeiro texto, nós vemos que o anjo Gabriel vem até Zacarias e a Isabel, e enquanto Zacarias está ministrando no altar, como sacerdote,
esse anjo Gabriel apresenta-se a ele e declara, dizendo que Zacarias e sua mulher Deus tinha ouvido as suas orações. Mas perceba que essas orações aconteceram na vida de Isabel e Zacarias durante muito tempo, porque agora eles já eram avançados em idade. Isabel era estéril, durante a sua vida toda ela foi estéril e não pôde ter filhos, e agora ambos eram velhos, já não estavam mais na idade de ter filhos. Mas então, ao ouvir as notícias, Zacarias disse ao anjo: como saberei isso? Porque eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E o anjo conclui dizendo que Zacarias ficaria mudo, porque ele não creu nas palavras que Gabriel disse a ele. Então perceba esses detalhes. Agora nós vamos passar um pouquinho para frente, no verso 26 até o 38. Vamos seguir. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendito és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, a tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Perceba que nesse capítulo 1 existem duas histórias com uma grande relevância, não apenas para nós hoje, mas para aquela época. Mas eu quero que você atente que nos dois casos, tanto Isabel como Maria estavam passando situações naturalmente impossíveis. As duas estavam diante de uma situação, diante de uma circunstância que era impossível aos olhos naturais haver solução, haver resposta para aquilo. Primeiro nós vemos Zacarias e Isabel estéril, e ambos já avançados em idade. E no outro lado nós vemos Maria, ainda uma virgem, que diante daquela afirmação do anjo, que dizia que ela conceberia um filho, como que ela poderia conceber um filho se ainda não havia conhecido homem algum? Então, embora as duas situações sejam naturalmente impossíveis, nós sabemos que Deus realizou ambas. Só que o que me chama a atenção nesses dois casos é a maneira como cada um recebeu a palavra de Deus através daquele anjo. Porque a resposta de Zacarias e a resposta de Maria foram completamente distintos um do outro. No caso de Zacarias, nós vemos que ao receber a palavra de Deus, ao receber a mensagem daquilo que Deus faria, a primeira coisa que Zacarias
faz é questionar como que Deus pode fazer isso na minha vida se a minha esposa é estéril? E eu e ela somos avançados em idade. Como que é possível? Então nós vemos que o resultado disso é que Zacarias fica mudo, porque o anjo disse que ele não creu na sua palavra. Mas quando o anjo Gabriel se dirige a Maria e declara essas mesmas palavras extraordinárias, algo que nunca foi visto antes na história, uma virgem concebendo uma criança. O coração dela, é o que nós vemos aqui, quando Maria disse ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço homem algum? O coração de Maria não era de questionar o fato de que seria impossível na sua condição, mas ela vem aqui e pergunta: como que isso acontecerá? Já que naturalmente eu não conheço, mas como que isso vai acontecer? E então o anjo diz: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E por aí vai. E ele conclui dizendo: porque para Deus nada é impossível. Então Maria diz: eis-me aqui, eis aqui a sua serva, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se retira. Então vemos que existe uma grande diferença na maneira como cada um recebe a palavra de Deus, a palavra que é liberada sobre a sua vida. E querido, eu quero começar nessa noite a te desafiar, a te encorajar, para atentar para o fato de que nós temos uma participação na maneira como nós nos envolvemos com aquilo que é dito a nós, com as palavras de Deus a nós, com as promessas de Deus a nós. Precisa haver uma cooperação. Nós precisamos nos engajar. Não é simplesmente alguém declarar algo sobre nós e nós nos ausentarmos, no sentido de não estar abertos interiormente, crendo naquilo que Deus diz ao nosso respeito. Deus foi misericordioso com Zacarias e Isabel por causa do seu propósito. Mas a realidade é que Deus, na sua maravilhosa paciência e bondade, também nesses dias tem liberado palavras sobre a minha e sobre a sua vida. E nós temos estudado a palavra de Deus juntos nesses cultos e vemos que existe algo que nós precisamos oferecer a Deus para que Ele possa usar, seja a sua pequena fé, seja a sua grande fé. Dê algo a Deus com que Ele possa trabalhar. Dê a Deus o seu sim. Diga: Senhor, assim como Maria, eis-me aqui, faça em mim conforme a tua palavra. Sabemos que quem realiza a obra não somos nós. Não é possível que nós peguemos as coisas que Deus falou a nosso respeito e venhamos a tentar fabricar essas respostas, fabricar essas promessas. Nós precisamos aprender a descansar e confiar que Deus é que vai mover todas as coisas para que essas coisas aconteçam nas nossas vidas. Precisa o Espírito Santo, assim como foi com Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo. Precisa haver essa cobertura, precisa haver a ação do sobrenatural de Deus para que isso aconteça. Eu creio que Deus nessa noite está declarando sobre a sua vida, assim como foi para Zacarias, assim como foi para Isabel, que a oração que você já não ora mais, ela foi ouvida por Deus. Existem coisas nas nossas vidas, no nosso viver, que nós temos orado por anos, temos buscado por anos, e talvez, depois de tanto tempo orando, talvez você já não ora mais. Talvez existam coisas
que você ouviu Deus falar contigo no teu coração, que deveria ser de uma certa forma, e você está aguardando esse cumprimento, e de repente você nem ora mais sobre aquilo. Eu sinto que Deus está declarando sobre nós que essas orações que nós nem mais oramos, elas foram ouvidas. O Senhor ouviu cada uma delas. E para muitos que nos assistem, esse é um tempo de cumprimento. Esse é um tempo de realizações na sua vida. Estamos entrando numa temporada de realizações. Eu creio que nós fomos alinhados, assim como Neemias foi alinhado na reconstrução dos muros de Jerusalém. Nós sabemos que o povo de Israel, ele permaneceu por mais de 70 anos cativeiro na Babilônia. E Jerusalém foi completamente destruída, Jerusalém foi arrasada, e a maior parte do povo, os sacerdotes, muitos daqueles que estavam nas tribos, eles foram levados em cativeiro à Babilônia. Amados, e durante 70 anos permaneceram debaixo de cativeiro. Mas então, Deus vê um coração que chora pela sua nação, que chora pela sua pátria, Jerusalém, e um dia o rei o vê chorando, triste, cabisbaixo. Por que o meu servo está assim? E então Neemias se levanta e compartilha sobre a sua terra, sobre Jerusalém, que a sua cidade estava arrasada e que ele não podia se contentar com aquela situação. Mas perceba, queridos, que Deus levanta esse homem e ele obtém o favor do rei, ele retorna para sua terra, e ele é esse instrumento pelo qual Deus começa a restaurar Jerusalém. É assim que acontece na vida do povo de Israel. Mas, amado, preste atenção numa coisa: aquilo que não pôde ser realizado em 70 anos da vida do povo de Israel, Neemias reconstruiu aqueles muros em 52 dias. Aquilo que não pôde ser feito em 70 anos, Deus usou Neemias para reconstruir aqueles muros em 52 dias. Isso fala sobre o tempo Kairos, isso fala sobre o tempo oportuno, o tempo da visitação de Deus. Amados, muitos podem olhar para o natural, para as circunstâncias, e verem apenas o aspecto de que estamos vivendo numa pandemia. Estamos vivendo num tempo que não sabemos muito sobre como as coisas vão acontecer, mas a realidade é que Deus está liberando sobre nós um tempo oportuno. É um tempo da visitação de Deus, é um tempo do mover de Deus, é um tempo da presença gloriosa do Senhor sobre a nossa terra, sobre a nossa geração, sobre a nossa cidade, sobre a tua vida. E eu quero te dizer que assim como foi com Neemias, Deus também fará sobre a sua vida. Deus vai pegar as coisas que tem ali há anos esperando com que algo aconteça, e Deus vai te trazer para um alinhamento com a vontade dEle, para que essas coisas sejam desimpedidas, para que essas coisas sejam liberadas como um rio de poder, de glória, de graça sobre a sua vida. Você vai receber a capacitação que não é a capacitação natural, mas é a capacitação sobrenatural. Porque para Deus nada é impossível. Então, queridos, lembre-se nessa noite que as orações que você já não ora, elas foram ouvidas pelo Senhor. As orações que você já não ora mais, elas foram ouvidas pelo Senhor. E Deus há de fazer, Deus há de realizar todas essas coisas na sua vida, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amados, existem dores, circunstâncias, coisas que aconteceram conosco, que nos deixam desencorajados, que nos deixam sem esperança, e acabamos por criar razões, motivos para não acreditar mais naquilo que foi dito ao nosso respeito. Na semana passada nós falamos sobre isso, que a fé, ela é a certeza das coisas que se esperam. E se não há esperança, não pode haver a fé.
precisa haver no nosso coração uma receptividade para esperarmos o mover e o agir de Deus, porque é essa esperança que fundamenta a nossa fé, porque nós esperamos que Deus vá fazer algo. Então o nosso coração, a nossa mente se conecta em fé naquilo que Deus está fazendo. E esses desafios que tentam limitar a nossa vida, nós sabemos que por causa das frustrações, por causa das coisas que aconteceram durante a nossa vida, que limitaram a nossa experiência, as coisas que você orou e talvez não aconteceram, isso se torna muitas vezes uma bagagem que nós carregamos. Num dos primeiros cultos dessa igreja nós falamos sobre isso, a importância de subir a montanha sem bagagens extras. Se você quer alcançar o seu propósito em Deus, você vai precisar deixar a sua bagagem extra. Você vai precisar deixar a bagagem de orações não respondidas. Você vai precisar deixar a bagagem de situações que não aconteceram conforme você esperava. Você vai precisar deixar as suas frustrações, as coisas que, de certa forma, não aconteceram como você esperava. Porque você está em direção ao seu propósito. Você está caminhando em direção ao cuidado e o querer de Deus sobre a sua vida. Então você não pode ir ao seu propósito, ao seu futuro, ao seu destino, se você estiver carregando pesos. E existem algumas coisas que acabam sendo como traumas para nós, acabam sendo situações que nós vivemos, que nos frustraram, situações que nos machucaram, que nos traumatizaram. Existem coisas muito práticas, eu vou dar alguns exemplos. Digamos que hoje você enfrente um medo de voar. Então o fato de você ter tido uma experiência ruim com um avião, com um voo, isso muitas vezes vai fazer com que você não queira mais pisar dentro de um avião. E quando você toma a decisão de, por causa de uma má experiência, não ir novamente, não tentar novamente, não esperar que agora as coisas sejam diferentes, você acaba por reduzir as suas emoções, você acaba por esconder aquilo que está sentindo, sofrendo, e você empurra essas coisas para debaixo do tapete. Mas estando debaixo do tapete, não existe cura, não existe acesso ao teu coração para que você seja restaurado. Você simplesmente esconde debaixo do tapete. Você reduz a possibilidade de sentir aquilo que foi ruim, mas ao mesmo tempo você também impede, você limita de que você possa ser curado. Você restringe a capacidade, a possibilidade de receber a cura. E na verdade, isso é uma atitude que muitos de nós faz naturalmente. Nós nos isolamos, nós acabamos fugindo dos nossos sentimentos. Só que na prática nós estamos declarando, estamos dizendo que Deus é menor do que aquilo que foi doloroso. Quando nós escondemos, quando nós reduzimos, limitamos, diminuímos aquilo que estamos sentindo e não permitimos que Deus venha tocar, que Deus venha tratar. Em outras palavras, nós estamos declarando com as nossas ações, com os nossos pensamentos, que Deus é menor do que a nossa dor. Sabe, amados, nós acabamos por nos esconder nos nossos castelos e nos perguntamos por que estamos tão isolados. Porque nós, na verdade, nos escondemos para não ter que passar pela frustração novamente, para não ter que ser feridos novamente, e acabamos nos fechando. Nós temos falado sobre isso, que as muralhas que erguemos para tentar nos proteger são as mesmas muralhas que vão impedir que o amor de Deus flua em nós, que o amor de Deus entre em nós, que recebamos a cura, que recebamos o bálsamo, o refrigério que vem da parte de Deus. Queridos, você não pode controlar aquilo que acontece com você,
mas você pode gerenciar aquilo que acontece dentro de você. Você não pode dizer o que as coisas externas que vão acontecer com você hoje, amanhã, as situações que você pode experimentar. Nós oramos, pedimos a Deus que nos livre, mas ainda assim existem situações que irão acontecer, que fogem da nossa compreensão, que fogem da nossa capacidade de administrar, e nós nessas coisas nós não temos como controlar. É irrealista tentarmos controlar tudo o que acontece nas nossas vidas, mas você ainda tem a capacidade de gerenciar aquilo que acontece dentro de você. Você pode dizer o que você vai fazer com as coisas que acontecem com você. Você tem uma escolha. Amados, você tem uma escolha. Você pode determinar a maneira como você vai responder aos eventos que acontecem na sua vida. Entenda isso. Nós sabemos que naturalmente, fisicamente, a dor, ela é um sintoma. A dor fala de algo que nós, de uma outra causa, ela nos traz uma indicação, um indicativo de que alguma coisa está fora do lugar, de que alguma coisa está errada. A dor, ela serve como um termômetro para te indicar: ei, existe alguma coisa que precisa ser resolvida aqui. E muitas vezes você experimenta uma grande dor, mas na prática o seu problema é pequeno. Muitos de nós já talvez tenham passado por uma unha encravada, por uma dor no dedão do pé, e você sabe, quando existe uma dor, mesmo num pequeno membro, às vezes essa dor ela é insuportável, ela é terrível, mas o problema em si é pequeno. E às vezes nas nossas emoções, na nossa vida espiritual, na nossa vida familiar, nós estamos vivendo grandes dores, mas o problema é muito pequeno, ele é fácil de ser resolvido, ele não é um bicho de 7 cabeças, ele só precisa ser encarado como o problema que ele é e resolvido. E quando nós ignoramos ou fugimos de um problema, nós acabamos gerando mais problemas. Então eu sinto que nessa noite Deus quer te ajudar, Deus quer te trazer a atenção, o fato de que existe solução para aquilo que você necessita. Deus projetou o nosso corpo para a gente sentir dor quando existe uma ameaça. Se você já teve a experiência de chegar perto de uma fogueira, de colocar a sua mão perto do fogo, quando você sente a dor, imediatamente a sua reação é remover a mão do fogo. Isso é natural, o nosso corpo é assim. A dor, ela traz o nosso foco para o problema. Naturalmente é assim. Se eu estou aqui bem e começo a sentir uma dor, imediatamente o meu foco, a minha atenção, ela é direcionada para essa dor. É a minha resposta natural. E o diagnóstico, ele pode acontecer por meio da dor. Existem coisas que você tem vivido, existem coisas que você tem sofrido, que estão lá já há bastante tempo, mas perceba que elas são apenas um sintoma de algo que existe, talvez dentro do seu coração. E a dor, ela te capacita a diagnosticar esse problema. Se você permitir que Deus te ajude, você vai olhar para essa dor e você vai usar essa dor para corrigir o problema que está causando essa dor. O objetivo é que isso traga o alerta, mas agora você precisa tomar uma ação, uma atitude para remover esse aspecto, para eliminar a causa dessa dor. Queridos, a ansiedade, a depressão, a insônia, coisas como essa, muitas vezes têm suas raízes em um outro problema. Às vezes essas coisas não são em si mesmo o problema,
mas tem coisas que estão produzindo esses sintomas e você está convivendo com essas dores, com essas limitações, sem perceber que existe um causador por trás dessas coisas. Os nossos sentimentos, eles são os sintomas das nossas crenças. O fato de você estar vivenciando um sentimento, na verdade, Deus criou os sentimentos para que eles fossem esse termômetro, esse indicativo das nossas crenças. Então perceba que nós já falamos sobre isso, que a ansiedade é um lugar onde Deus não está, é um futuro onde Deus não está. Então se você está lá fazendo seus afazeres, resolvendo alguma coisa, você recebe um telefonema e imediatamente você se torna ansioso. Você fica ansioso e de repente você passa o dia inteiro ansioso e nem se lembra por que você está daquela forma. Mas se você começar a observar, isso tudo iniciou naquele telefonema que você recebeu e que projetou uma situação que você acha que não vai dar certo. Uma situação que você acredita que Deus não vai estar presente. Então começamos a nos preocupar antecipadamente por algo e tiramos Deus da equação. Porque se nós cremos no Deus que cuida de nós, se cremos no Deus que sabe de todas as coisas, o Deus que se comprometeu a não nos deixar, a não nos abandonar e disse que estaria conosco todos os dias das nossas vidas. Então, de repente, você se vê sem essa expectativa de que amanhã Deus se apresente, de que amanhã Deus se mostre nessa situação. Então você abre o seu coração para acreditar em uma mentira, e essa mentira vai produzir a ansiedade, e por aí vai. Os sentimentos são esses indicativos. Então você de repente ficou triste do nada. E você, por que eu estou triste? Por que eu estou me sentindo triste? Provavelmente existe ali, em algum momento do seu dia, algo que te fez enxergar a vida, as situações, de um prisma de que algo não vai dar certo, de que algo não é bom o suficiente. Comece a observar, queridos, a maneira como Deus te criou de forma incrível. E Ele te deu a capacidade de responder emocionalmente às situações que você se depara. Mas o objetivo desses sentimentos não é colocar você numa prisão, não é colocar você limitado, mas é te mostrar, ei, existe alguma coisa aí que está te afetando, existe alguma coisa aí que está limitando a sua experiência. Porque quando nós falamos que Deus nos dá alegria em meio às situações mais caóticas, é porque nós, na verdade, estamos crendo que Deus é mais do que suficiente, de que Deus é fiel e que não importa a situação, Ele vai se mostrar forte por você. Então, nesses momentos, nós abrimos o nosso coração para experimentar a alegria de Deus. E assim como aconteceu com Neemias, ele disse: a alegria do Senhor é a nossa força. Embora os muros estejam ainda sendo reconstruídos, existam ruínas, existem inimigos, existem limitações, falta de recursos, existem tantas situações que se apresentam diante de nós, Neemias se levantou e disse: o Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força. Por quê, amados? Porque existia uma convicção, uma crença de que Deus é aquele que iniciou a obra e Ele é fiel para completá-la na minha e na sua vida e na vida dele próprio, diante daquele povo, diante daquele desafio. Então, por isso que ele podia se alegrar. E é dessa alegria, na confiança que ele tinha no Deus que o havia chamado, que o havia favorecido, é por causa disso que ele teve a força que ele precisava para continuar caminhando, para continuar perseverando. Amados, todos nós podemos passar por um vale da sombra da morte, mas a realidade é que nós não podemos construir uma casa lá. Muitos de nós
vamos passar, já passamos por situações muito difíceis, por situações depressivas às vezes, por situações de tristeza profunda, por decepções, por frustrações, por erros que cometemos, por erros que outros cometeram contra nós. E nós muitas vezes vemos a nossa alma abalada, vemos a nossa alma entristecida. E isso pode acontecer com cada um de nós. Nós podemos vivenciar situações como essa, mas a realidade é que a sua escolha determina se você vai atravessar esse vale, se você vai atravessar essa situação, ou se você vai construir um lugar de habitação nesse lugar. Amados, a palavra de Deus fala que Ele cobre as nossas vidas com as suas asas. E às vezes nós estamos debaixo da sombra das asas de Deus. Nós não vemos nada, nós não enxergamos nada, mas a realidade é que pensamos que estamos sozinhos, mas estamos debaixo das asas de Deus. Às vezes não enxergamos o caminho inteiro, não enxergamos nem um passo após o outro, mas nós precisamos crer que o Senhor cobre a minha e a sua vida e que Ele está interessado, Ele está comprometido em te conduzir ao seu propósito nele. Amém. Deus quer que você saia dessa posição de dor e enfrente essas situações com Ele. As situações que nos levaram a deixar de acreditar, as orações que já não são mais oradas, elas foram ouvidas por Deus. As suas orações, perceba que as orações no seu íntimo, no seu secreto, nos lugares onde ninguém mais vê, Deus ouviu as suas orações. Deus ouviu as suas orações. É tempo de virmos à mesa de Deus. É tempo de nos achegarmos em comunhão e entender que Deus está soprando sobre nós um novo tempo. Deus está trazendo sobre nós uma glória ainda maior. A palavra diz que a glória da segunda casa seria muito maior. E nós cremos que Deus, que Cristo estabeleceu, inaugurou um tempo de maior glória, um tempo de maior visitação, um tempo de maior expressão da ação, do poder do Espírito Santo sobre toda essa geração, todo esse mundo, sobre essa população que existe. Nós precisamos nos alinhar. Deus está nos chamando a nos alinhar segundo o teu coração, segundo o seu coração. Deus está nos chamando a entender como Ele nos vê. Deus está nos chamando a entender como Ele vê aqueles que são perdidos. Deus está nos chamando a ver todas as situações com a perspectiva dEle, com uma perspectiva de águia, do alto. Nós estamos subindo a montanha porque cremos que de lá nós temos a perspectiva dos céus para a terra. É por isso que nós estamos nessa caminhada. Nós precisamos entender, capturar a visão de Deus para nós. E quando nós capturamos essa visão, quando nós entendemos aquilo que Deus está realizando, não apenas Deus nos seus propósitos, mas como Ele quer usar a sua vida para realizar os seus propósitos. Então, quando nós capturamos, alcançamos essa visão, então nós estamos alinhados, nos alinhamos a Ele e permitimos que Ele flua, que Ele use as nossas vidas como um instrumento poderoso para cumprir os seus desígnios sobre essa nação, sobre esse povo, sobre esse mundo. Amados, nessa noite, eu quero trazer encorajamento sobre o teu coração. Eu quero que você entenda que existem duas maneiras de ouvir a palavra de Deus e de se posicionar nela. Quando Deus declarou algo sobre ti, você tem uma escolha. Você pode agir como Zacarias e não crer, ver as suas situações e simplesmente não acreditar que Deus possa realizar o que Ele está falando a seu respeito. Ou você pode ser como Maria, que tem curiosidade sim de saber, Deus, como que o Senhor vai fazer isso na minha vida?
como que o Senhor vai cumprir aquilo que o Senhor falou, como o Senhor há de fazer essas coisas. Mas eis-me aqui, cumpra em mim o teu querer, a tua vontade, realiza em mim conforme a tua palavra. Eis-me aqui, eis aqui a tua serva, assim como Maria disse. Amados, nós não precisamos entender tudo, mas também não precisamos deixar de buscar a Deus em curiosidade, em perguntar ao Senhor: Senhor, como que o Senhor quer fazer isso? Existe alguma coisa que eu preciso fazer? Mas ainda assim descansar no fato de que descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Amados, nós precisamos nesses dias, mais do que nunca, do ministério do Espírito Santo. Nós precisamos que o Espírito Santo seja a pessoa central da igreja. Existem coisas e muitas coisas que nós aprendemos a fazer nos nossos trabalhos, nas igrejas, como ministério. Existem muitas coisas que nós aprendemos a fazer sem a presença do Espírito Santo. Nós passamos em muitos aspectos a estar conformados com o nosso conhecimento e passamos a viver uma vida baseada em informações, baseado em práticas que um dia deram certo e agora é só repetir que vai dar certo novamente. Mas a realidade é que nós não temos como viver o propósito de Deus sem a presença do Espírito Santo. Nós precisamos que o Senhor seja o centro de tudo aquilo que nós fazemos. Nós precisamos que Ele seja aquele que conduz, aquele que nos leva a andar sobre as águas, aquele que fala o momento de nos mover, o momento de ficar quietos, o momento de esperar. Nós precisamos que Ele seja aquele que há de nos guiar em todas as coisas. E assim é como o Senhor deseja fazer na minha e na sua vida. Eu sinto o Senhor declarando sobre você isso. É o momento de ser guiado pelo Espírito Santo. É o momento de colocar o Espírito Santo em prioridade. É o momento de deixar o Senhor seja o centro de tudo aquilo que você faz. É o momento de perguntar quando você se acorda: Espírito Santo, o que eu devo fazer hoje? Como que eu devo fazer as coisas que eu sempre faço? De que maneira eu devo me portar no meu trabalho? Que coisas o Senhor quer que eu esteja atento? Que coisas o Senhor quer que eu faça? E em cada trabalho, em cada atividade, em cada relacionamento, em cada oração, você praticar a presença do Espírito Santo se manifestando. Isso é o que é reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos. É praticar a presença do Espírito Santo, é abrir o espaço, é abrir o canal de comunicação, é dizer: Espírito Santo, o que o Senhor quer fazer? Espírito Santo, o que o Senhor está fazendo? O que eu devo realizar aqui? E dar esse espaço, e dar esse acesso, para que Ele possa mansamente nos conduzir e nos guiar a todas as coisas, a plenitude dos pastos verdejantes, o lugar de descanso. Amados, que o Senhor te abençoe, que você entenda que o Senhor está operando, o Senhor continua operando na sua vida, o Senhor continua te amando, o Senhor continua declarando vida, pronto para derramar palavras de vida eterna sobre o teu coração. Queridos, é o momento de deixar aquilo que se tornou bagagens em nossas vidas e render essas coisas aos pés de Jesus e nos levantar desse lugar transformados. Amados, existem momentos da nossa vida que nós vamos orar e quando nós verdadeiramente adoramos a Deus, quando nós verdadeiramente nos relacionamos com Deus, existem coisas que nós precisamos deixar aos pés de Jesus. E existem coisas que nós precisamos tomar das mãos de Jesus. E às vezes o que acontece é que nós entramos na presença de Deus, mas não deixamos e não tomamos e não recebemos. E acabamos saindo exatamente da mesma forma como estávamos.
Amados, precisamos aprender a entrar na presença do Pai, e deixar coisas e receber outras. Não podemos sair da presença do nosso Pai da mesma forma como entramos. Precisamos dar o acesso à presença do Espírito Santo. As orações que você já nem ora mais, essas orações foram ouvidas, porque para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Feche os seus olhos, vamos orar. Espírito Santo, nós te louvamos pela Tua palavra, te louvamos por aquilo que foi liberado ao coração dos seus filhos nessa noite. Senhor, abrimos os nossos corações como Teus filhos e pedimos, Senhor, que as coisas que o Senhor conhece dos nossos corações, as coisas que nós não temos solução, nós sabemos que o Senhor já está declarando sobre nós soluções, respostas. O Senhor já está liberando sobre nós a maneira, o caminho, a forma de alcançarmos essas coisas. Mas para isso precisamos aprender, Senhor, a descansar, a esperar com expectativa, com alegria, o que o Senhor fará. Precisamos posicionar a nossa fé no Deus que nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Precisamos aprender a nos colocar na sua presença com convicção e fé de que o Senhor é quem o Senhor diz que é. Nós precisamos aprender, Senhor, a transformar o nosso coração, alinhar o nosso coração àquilo que a Tua palavra diz ao nosso respeito. Por isso, nessa noite, nós recebemos, Senhor, a graça, recebemos a palavra de Deus, recebemos a Tua orientação. Nós dizemos, Espírito Santo, vem sobre nós, Espírito Santo, vem sobre o meu coração, sobre o meu entendimento e começa a alinhar tudo aquilo que precisa ser alinhado, começa a remover tudo aquilo que está desalinhado, começa a remover os obstáculos, começa a remover as coisas que eu criei, as dores que eu me apeguei, as situações que viraram muletas na minha vida. Me ajuda a deixar essas coisas agora aos Teus pés, Senhor, e receber de Ti a alegria, receber de Ti o alimento, receber de Ti o encorajamento, de receber de Ti a esperança, receber de Ti o dom da fé, para que eu possa me levantar na dependência do Teu Espírito e realizar e experimentar tudo aquilo que o Senhor tem ao meu respeito. Espírito Santo, que nessa noite o Senhor opere um milagre nos corações dos Teus filhos, que sejam removidas todas as mentiras, todas as limitações, as crenças que estão limitando a vida dos Seus filhos, que o Seu poder transformador venha sobre mente e coração, que a Sua graça, que o Seu poder opere de forma gloriosa, que o poder do Senhor que ressuscitou a Cristo, que está operando em nós, possa nos posicionar, Pai, na Tua vontade, no Teu querer, de acordo com a Sua vontade sobre nós. Espírito Santo, nós dizemos sim para Ti, nós dizemos cumpra em nós todo o Teu querer, realiza em nós conforme a Tua palavra, tudo aquilo que está no Teu coração. Espírito Santo, se há algo em nós quebrado, se existem coisas, áreas da nossa vida que precisam de restauração, nós Te convidamos, vem nos restaurar nessa noite, vem nos restaurar nessa noite, vem nos restaurar nessa noite. Espírito Santo, vem nos restaurar nessa noite, faz uma nova obra nas nossas vidas, restaura tudo novo, faz algo poderoso em nós e através de nós. Nós nos rendemos a Ti e dizemos sim, Senhor, nós Te queremos, nós Te ansiamos, nós Te desejamos, nós precisamos de Ti, mais do que nunca, nós precisamos de Ti. Espírito Santo, que todos aqueles que de alguma forma têm dores nos seus corações, sejam curados nessa hora. Senhor, abre a ferida, mas a cura, resolva nessa hora, soluciona, Senhor, Senhor, os desejos do coração dos Seus filhos, traz a resposta que só Tu podes dar, em nome de Jesus,
Em nome de Jesus, Espírito Santo, seja bem-vindo nos nossos lares, nas nossas casas. Seja bem-vindo nos nossos pensamentos. Seja bem-vindo nas nossas atitudes. Seja bem-vindo em todos os lugares onde estivermos. Que possamos trazer a consciência da sua atuação onde quer que nós formos, seja nos nossos trabalhos, seja nas nossas casas, seja em qualquer lugar, que possamos estar conscientes daquilo que o Senhor está fazendo. Abençoa, Pai, cada família, abençoa essa semana, abençoa, Senhor, os teus filhos, os seus trabalhos, abençoa as suas casas, que a paz do Senhor, Senhor, a doce consolação do Teu Espírito Santo, a Tua alegria, a Tua paz repouse sobre cada lar. E eu quero declarar céus abertos, declarar a plenitude do Espírito Santo sobre a vida dos Seus filhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, assim seja. Amém e amém. Amados, nós queremos declarar uma semana de favor, de graça sobre o teu coração, sobre a tua mente, sobre a sua família, e declarar que o Senhor há de te fortalecer. Estamos aqui à sua disposição. Você tem o nosso contato, entre em contato conosco se assim você desejar, e que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.